Provérbios 17, 24. Diz-nos assim a palavra de Deus: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. No mês de maio, a UAF sempre projeta essas programações ligadas à família, e os sermões têm que ser voltados para as famílias. E eu vou começar falando para os homens. No próximo domingo eu vou falar para as mulheres, né? E em seguida para os filhos. E eu espero que Deus fale ao nosso coração durante esse mês. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero pensar com vocês hoje sobre um tema que faz parte de uma pergunta que ela é muito pertinente para os nossos dias. A pergunta é: homens são todos iguais? Eu já posso imaginar a resposta na cabeça de vocês, mas eu garanto a você que não. Preste atenção nos argumentos dessa reflexão e veja se tem ou não razão. A grande maioria dos homens carregam na alma um peso sobrenatural, e pouquíssimas pessoas reconhecem isso. A maioria dos homens travam árduas e silenciosas batalhas no seu interior, carregam pesos insuportáveis nos seus ombros, além de não serem respeitados e reconhecidos, às vezes dentro de sua casa e pela maioria da sociedade. E mais, o homem é o ser mais atacado pelo diabo no âmbito familiar. Dentro da família, o homem é o ser a qual o inimigo aponta todas as suas armas, dispara artilharia, e muitas vezes isso passa despercebido de todos nós. Eles são, sim, aqueles sofredores ocultos que ninguém olha para eles, mas desde o princípio o diabo tem se revelado o nosso maior inimigo, o inimigo dos homens. Ele nos cala, ele nos oprime e ele nos derruba de vez em quando. A Constituição do Brasil tem como cláusula pétrea uma disposição que diz que todos são iguais perante a lei, e que homens e mulheres, eles são iguais em direitos e obrigações. Todos nós, como brasileiros, sabemos que não é bem assim. Inclusive, no Brasil nós temos uma lei chamada Lei Maria da Penha, que ela é exclusivamente para as mulheres. Alguns juristas já estão defendendo que ela também pode ser utilizada em favor dos homens, mas a própria mulher, ela tem certas dificuldades, há diferença sim para ambos. E durante o ministério pastoral eu acompanho, assim, já acompanhei muitas idas de casais a tribunais para separação, a delegacias da mulher com relação a ofensas e agressões. E eu posso garantir para vocês que todas as vezes que eu presenciei alguma cena dentro de um tribunal ou dentro de uma delegacia, o homem sempre leva a pior. Ele, quando entra lá, ele já é visto como a mulher, sempre vista como vítima, e ele como o agressor. Agora, quando nós olhamos para a sociedade e a maneira como o homem se comporta dentro dela, aquilo que ele sofre dentro da sociedade, preste atenção: os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Homens vivem em média 7 anos menos. Por que os homens vivem menos? Porque eles se sacrificam mais e também porque se cuidam menos. 83% das mortes por homicídio são de homens e não de mulheres. 4 vezes mais os homens praticam suicídio diante das mulheres. Quer dizer, entre homem e mulher, os homens se suicidam 4 vezes mais. 17% dos homens sofrem com algum tipo de dependência química.
30% dos homens sofrem com algum tipo de problema psicológico, além de ejaculação precoce, disfunção erétil, ansiedade e até depressão. 90% da população carcerária no nosso país é de homens. 70% dos homens não conversam sobre seus maiores medos, não conversam sobre suas dúvidas, não conversam sobre enfermidades, não conversam sobre saúde. Alguém tem alguma dúvida quanto a algum tipo de influência maligna do diabo com relação a isso? Observe o mundo à sua volta. Quantos homens nós podemos perceber que não têm a menor visão social, não têm o menor conhecimento político, não têm maturidade no âmbito familiar, não conhecem de economia familiar e principalmente sabem muito pouco no âmbito espiritual? Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, que Satanás cegou o entendimento dos homens. Claro que ele fala de um modo geral, mas isso se aplica a princípio ao homem como líder da casa, como aquele que tem a responsabilidade dada por Deus de liderar, de conduzir a sua casa. É grande o número de problemas que levam os homens a viverem uma vida sem propósito. É grande o número de homens que nós podemos contemplar na sociedade que vivem a vida sem propósito, sem objetivos, sem metas, sem sonhos, sem esperança de vencer na vida, ou até de ser alguém na vida. A maioria dos homens passam por essa vida e não deixam o nome na história, não conseguem deixar algum tipo de legado, não conseguem deixar nada positivamente falando. Satanás os cegou de tal forma que suas vidas se resumem a orgias, a vícios, a bebedices e a prostituições. Quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos que a maioria dos homens são escravizados a isso, são escravos disso. A maioria vivem um projeto de vida que não passa do prato à boca, quer dizer, as pessoas vivem, os homens na sua maioria vivem para comer, né? Trabalham para comer, gastam para trabalhar, trabalham para se divertir, comem pensando nisso. Um projeto de vida que não passa do prato à boca. Quando muito, o que eles pensam? Eles pensam em diversão. Tem gente que trabalha a semana inteira e joga fora tudo aquilo que ganhou no final de semana. Vive comendo para trabalhar e trabalhando para viver, mais nada. Então, queridos, Satanás cegou de tal forma que a vida desses seres humanos se resume a uma vivência vazia, sem razão, sem sentido. Isso significa que eles estão conformados com a cegueira que o inimigo colocou sobre eles. Eles estão amoldados aos planos do diabo. E eles vivem nessa sociedade, nesse projeto de retroalimentação. Esses homens, nós sabemos que eles estão fazendo parte de uma geração onde os dias são maus. Nós não temos como negar isso, os dias são maus. E se os dias são maus, nós podemos então dividir os homens em dois grupos, dentro desses dias maus. O primeiro grupo é o grupo dos homens que têm visão. O segundo grupo é o grupo dos homens que não têm visão. Homens com visão, eles estão sempre atarefados, têm sempre alguma coisa para fazer. A vida é agitada, cansativa, mas ao mesmo tempo ela é prazerosa devido às realizações. Homens sem visão levam uma vida vazia, inúteis, sem motivação alguma para poder produzir e criar alguma coisa dentro da sociedade. Homens com visão, eles têm metas para alcançar, eles têm sonhos para realizar. Com respeito à vida pessoal, eles geralmente têm algum tipo de projeto dentro da vida familiar, dentro da vida social. E quando eles são crentes, eles também têm um projeto de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles têm o objetivo de serem úteis à obra de Deus. Homens assim são homens que estimulam a sociedade a ser melhor. Homens sem visão, eles deixam a vida acontecer e deixam a vida os levar, como dizem os poetas por aí. Homens sem visão, eles são um peso para a família e para a sociedade. Homens sem visão, eles geralmente impedem o crescimento sociocultural de uma nação. Homens com visão, eles vencem na vida.
e a vida quase sempre muda para melhor para eles, ainda que aqueles que estejam à sua volta não consigam perceber. Homens com visão, eles assumem a posição de liderança, eles se tornam exemplo para os seus liderados. Qual a diferença entre liderar no mundo secular e liderar nas Escrituras? Preste atenção, o mundo secular tem uma maneira como apresenta esse líder, como esse líder é no meio secular, mas também a Bíblia mostra como esse homem deve se comportar como líder, segundo as linhas das Escrituras. Liderar no mundo secular, irmãos, significa ser chefe, significa mandar, significa dar ordens, significa gritar em algumas vezes, bater os pés, significa fazer cobranças. Isso é liderança no mundo secular. Quando você olha para a Bíblia, o líder é aquele que assume responsabilidades, é aquele que tem respostas para as interrogações diante dele, é aquele que tem solução para a maioria das necessidades. Ser líder na Bíblia é dar exemplo. Ser líder na Bíblia é assumir essa posição de comando. Mas todas as vezes que falamos em liderança, é sempre bom pensar no que Jesus diz. A liderança, ela é conquistada, e ela é conquistada com sacrifício, com amor, com trabalho. Ela não é imposta. Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqueles aos quais ele conduz, ele lidera, ele diz: preste atenção, que o meu fardo é leve, o meu jugo é o quê? O meu jugo é suave. Então, liderar na Bíblia tem essas características. Quando você chefia, quando você apenas exerce o papel de chefe, ou seja, quando você chefia no âmbito secular, as pessoas lhe obedecem porque elas são obrigadas. E na maioria obedecem pela força do cargo que você ocupa. Quando você lidera no âmbito bíblico, as pessoas lhe seguem por seu exemplo, por amor, lhe seguem por inspiração. Você inspira pessoas, você se torna uma espécie de modelo. Como é que você consegue entender que os valentes de Davi passaram a seguir? Será que os valentes de Davi passaram a seguir o grande rei do nada? Claro que não. Davi foi exemplo para eles. Na grande batalha, contra os filisteus, Eleazar assume a posição sozinho de enfrentar o inimigo. E os demais soldados disseram: ei, Eleazar, você vai querer enfrentar sozinho? Quem você pensa que é? E aí o Davi chama ele: olha, cuidado, isso aí pode ser perigoso, é um suicídio, você enfrentar o exército inimigo sozinho. Ele diz: eu passei a minha vida toda inspirado no Senhor. Eu sei quem é o meu líder, eu sei quem é Davi. Agora é a minha vez de mostrar que eu aprendi com o meu grande chefe, com o meu grande líder. E assim ele vai. Davi tornou-se exemplo para aquele homem. Davi inspirava os seus soldados. Davi lhes dava motivo para viver, lhes dava motivo para lutar. Eles lutavam com prazer, eles lutavam com alegria, porque eles tinham um líder que estava à frente deles. João Batista, se você olhar para João Batista, preste atenção, João Batista não foi ungido por nenhum rei ou por nenhum imperador. Ele não foi reconhecido pelo Sinédrio como um grande profeta, nem pelas autoridades religiosas da sua época. Mesmo assim, o povo o seguia. Sabem por quê? Porque João Batista dava um exemplo que nenhum fariseu dava. Os fariseus falavam, mas não cumpriam aquilo que falavam. Havia uma diferença muito grande entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles viviam. Chega João Batista falando e vivendo aquilo que pregava. Então João passou a ser respeitado. Por que nós seguimos a Cristo, irmão? Seguimos a Cristo por causa do seu caráter, por causa da sua mensagem, por causa do seu exemplo de amor, de dedicação, de sacrifício para conosco. Quando o homem foi criado, Deus o coroou de glória e de honra. Eu vou repetir: quando o homem foi criado, o homem, ele foi coroado de glória e de honra, diz o Salmo 8. Isso tem a ver com liderança. Os homens nasceram para liderar em casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares onde eles estiverem. Os homens
nasceram, foram colocados nesse mundo para serem líderes. Então, seja uma voz ativa nesse mundo. Se por um lado nós temos que ter visão, por um outro lado nós temos que ter voz. Voz e visão andam juntos. Voz significa autoridade, significa influência. O homem que não pode falar é um homem que não exerce a sua autoridade. O homem que não fala é um homem que não tem autoridade. Um homem que se cala diante dos problemas e das mazelas da sociedade, ele é um ser sem moral. Nós precisamos pensar nisso. Grande parte dos homens hoje são tímidos, e as ideologias dos nossos dias tentam de todas as formas calar os homens, afeminar os homens. Os homens hoje são tratados como macios. Quando você levanta um pouco mais a voz, você já é visto como alguém ignorante, como alguém arrogante. Quando você tenta se impor dentro de casa, você é visto como autoritário. Agora, claro que isso não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver com agredir ninguém. É bom pensar nisso. O espírito do anticristo tem afeminado os homens, gerando uma timidez absurda. E nós precisamos entender uma coisa: Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, quando Deus cria esse homem, ele o coroa de glória e de honra. Para quê? Para que ele seja líder, para que ele seja visto como um tal, para que ele seja respeitado, para que ele seja amado, para que ele seja seguido. Mas existe uma onda de feminismo no mundo que tem, de certa forma, nos feito olhar a vida de forma diferente. E os homens que deveriam ser líderes, eles estão cada vez mais sendo calados por essa ideologia. Irmãos, o anticristo ainda não veio. É bom nós pensarmos nisso. O anticristo ainda não veio, não está entre nós. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, e ele já age. E o que o espírito do anticristo está fazendo? O espírito do anticristo está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Isso significa que quando o anticristo chegar, o mundo vai estar completamente bagunçado, desarrumado, cheio de ideologias. E aí isso me faz lembrar Mateus capítulo 24: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu estou falando de crente verdadeiro, gente com compromisso, homens sérios, líderes. Porque, irmãos, templos nós temos aos montes. Hoje em dia não somos mais crentes, somos evangélicos. Evangélicos tem para tudo quanto é lado, né? E hoje, talvez a grande discussão que há no nosso país é se pode ou não haver evangélico de esquerda. E alguns teimam em dizer que são evangélicos. Eles podem até ser evangélicos, mas uma coisa eu garanto para vocês: crente de esquerda verdadeiramente não existe. Porque não há como você conciliar princípios éticos, morais e espirituais da palavra de Deus com essas ideologias que estão sendo apresentadas hoje. Então, quando Deus estabelece um homem que é criado e coroado de honra e glória, Ele está estabelecendo um líder para dentro de casa. Ele está estabelecendo alguém que tem a função de governar. Então, a grande maioria dos homens hoje evitam falar, dar opinião, evitam se impor. E por não fazerem isso, cria-se um costume dentro de casa de que ele é, segundo agora o meu amigo João Filho, estou lembrando dele agora, né? Hoje pela manhã eu mandei um recadinho para ele, ele me mandou uma foto de lembrança. Como ele dizia que a maioria dos homens hoje são bananas de pijama. Por que são bananas de pijama? Porque eles evitam falar, evitam dar opinião, evitam se impor, não tomam as decisões necessárias para a melhoria da casa e da família. E com isso, queridas, o erro e o caos toma conta da sociedade, toma conta do mundo e também da igreja. A igreja também é afetada nesse sentido. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu voz. Nós temos que abrir a boca e falar quando for preciso. Não podemos nos acovardar. Cuidado com essa história de timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos
a denunciar quando necessário, repreender para barrar o mal e frear o erro. É com a voz que nós repreendemos a Satanás e as hostes do mal. É com a boca que nós dizemos basta, está na hora de tomar uma atitude. Então, se por um lado nós temos que ter visão, os homens bíblicos, eles líderes da Bíblia, eles eram homens de visão, nós também temos, além de ter a visão, eles também tinham que ter a autoridade naquilo que falavam, eles tinham que ter voz. É com a boca que nós louvamos a Deus, repreendemos o inimigo e colocamos em ordem as demais coisas. É com a boca que pregamos e ensinamos a sua palavra. Um homem sem voz é um homem sem autoridade. A Bíblia apresenta vários homens que nos deixaram um legado de como viver, servir e agradar ao Senhor. Eu quero usar um exemplo aqui que está em Êxodo, no capítulo 21. Êxodo 21 diz que Jetro chamou a atenção de Moisés na maneira como Moisés, esse grande líder, tratava o povo. Vocês sabem que Deus levanta Moisés e Moisés retira o povo do Egito e os leva para o deserto. Agora, você pega aproximadamente, uns dizem que tinha entre 2 e 6 milhões de pessoas vivendo no deserto, sem comida e sem água, sem saneamento básico, as tendas muito próximas umas das outras. Eu garanto para vocês que fofoca tinha demais, briguinha, né, entre namoricos tinha demais, problemas familiares aos montes. Então, às vezes nós lamentamos a vida que levamos, reclamamos. Vá viver no deserto, pense como é que era a vida desse povo, né, que não tinha nenhum local, vamos dizer assim, apropriado dentro de casa para fazer suas necessidades. Então não era fácil a vida no deserto, eles tinham problema. E Moisés tratava sozinho dos problemas de milhões de pessoas. Aí vem Jetro, e Jetro diz para ele: olha, não é sábio o que você está fazendo, você está maltratando o povo, você deve constituir juízes. Esses juízes, eles deveriam julgar pequenas causas, enquanto Moisés ficava com os casos mais graves. O que estava acontecendo? O povo ficava em pé, em longas filas, e o Moisés tratava sozinho dos problemas do povo. Então Jetro diz: olha, não é sábio isso, constitui homens com capacidade de julgar as causas pequenas, e você se dedica às causas grandes. Moisés então constituiu juízes sobre o povo, como lhe recomendou Jetro, que era seu sogro. Moisés então se dedicou mais a cuidar dos casos graves, se dedicou mais à oração e mais ao estudo da palavra. Há momentos na vida que nós, como líderes, nós precisamos de direção. Nós não sabemos tudo. Há momentos que nós precisamos ouvir aqueles mais experientes e agir com humildade para o bem do povo. As responsabilidades de um líder em determinadas situações impedem de ele ver o óbvio. Não é o fato de estarmos à frente que significa que temos a visão total e que estamos vendo tudo ao tempo e à hora. Nós também somos falhos, existem coisas que nós na frente não conseguimos ver. Então é necessário que venham aquelas pessoas com mais experiência, com maior dedicação. Hoje eu estava rindo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos uma maquininha aqui de cortar a mata aqui atrás, que o Jonas deu, né? E eu sempre olhei assim, eu digo, bem, eu sempre vi que a maioria das máquinas tem 2 saídas, né? Mas eu nunca me preocupei com aquilo, sempre trabalhei só com uma saída. E hoje, pela primeira vez que o pastor Adnei pegou na máquina, ele já furou o furo do outro lado e disse: pastor, agora tem 2 assim. Nem sempre o líder é aquele que vê as coisas como deveria, então ele precisa de alguém do lado, e Moisés estava precisando. E aí vem Jetro. Jetro diz: olha, se você continuar assim, você vai cansar o povo, vai chegar um momento que o povo não vai te suportar mais. E vocês acham que Jetro era algum ignorante, algum leigo? Não, a Bíblia diz que ele era sacerdote em Midian, e era um sacerdote medianita, não era bobo. Então esses juízes que foram constituídos, Jetro vai mais longe e diz assim: Moisés, eles precisam de qualificação.
e é você quem tem que qualificá-los. Então olha a responsabilidade do Moisés agora. Ele vai estabelecer esses líderes e ele vai capacitar cada um deles para que eles exercessem essa nobre missão. Êxodo 18, 21, eu vou ler as palavras de Jetro para vocês. Ele diz assim: procura homens capazes, tementes a Deus. Presta atenção, o cara é um sacerdote medianita, ele está dentro do povo de Deus, ele está começando a ver como Deus trabalha com o seu povo, quem é Deus e o que significa ser alguém temente a Deus. Então ele diz: Moisés, escolhe homens capazes, tementes a Deus. E aí ele usa uma expressão que eu quero que você guarde: homens de verdade. Por que Jetro diz homens de verdade? Irmãos, porque tem homens que não são homens de verdade. Não se ofenda, né? Não pense que eu estou falando para qualquer um aqui não, tá? Mas tem homens que não são homens de verdade. Então ele diz: homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe sobre eles por maioria de 1000, por maiorais de 100, por maiorais de 50 e por maiorais de 10. E aí Jetro diz assim: observe as qualificações. Ele diz: não escolhe qualquer um, Moisés. Olha dentro do povo, não escolhe vagabundo, escolhe gente séria, gente temente a Deus. E o que me chama a atenção nas palavras de Jetro é essa palavra aqui: homens de verdade. Aí eu fui procurar o que significa ser homem de verdade na Bíblia, e eu vou passar aqui 6 qualificações para vocês. Em primeiro lugar, ser homem de verdade é fazer sacrifícios. Ser homem seguindo o exemplo de Cristo é aquele que se humilha, é aquele que se sacrifica pelos outros, é aquele que toma a frente, é aquele que dá exemplo, é aquele que quer estar adiante, liderando, comandando. E aqui tem uma recomendação de Jesus: você quer ser o primeiro? Aquele que quiser ser o primeiro seja o que sirva, então se sacrifique. É triste ver homens que não têm, que não se sacrificam, que às vezes jogam tudo na costa da esposa, né? Que não fazem absolutamente nada, que não procuram melhorar o ambiente da casa, que não procuram melhorar o ambiente da família, que não são respeitados pelos filhos. E aí nós vamos aprender de Cristo a questão da humildade. Irmãos, esses homens de verdade, eles precisam ser humildes, precisam se entregar de forma sacrificial. E isso exige força moral para o sujeito ser humilde, para o sujeito tomar certas atitudes. Ele tem que ter força moral. Homem que é homem se sacrifica. Em segundo lugar, homem de verdade, ele é fonte de provisão. O que significa ser fonte de provisão? Significa prover as necessidades daqueles que dependem de você. Existem pessoas que dependem de você? Então cuide deles, se sacrifique, se humilhe, seja uma fonte de provisão para eles. Olhando para Jesus, ser homem significa se sacrificar, prover sustento e suprir as necessidades daqueles que dependem de você. Quando Deus puniu Adão e Eva, nós vimos 2 coisas importantes ali. Deus vem e traz a punição do pecado de Adão e Eva. Ela ficou com a responsabilidade de trazer filhos ao mundo, e vocês sabem como. Mas a ele, Deus colocou nos ombros a responsabilidade dele de prover o sustento para aqueles que dependiam dele, para aqueles que nasceriam dela, para aqueles que nasceriam dentro da sua casa. E às vezes a gente tem o hábito de olhar o Adão só pelo lado pecaminoso, né? Preste atenção numa coisa: quando você vê Abel sacrificando e você vê Caim se dedicando só àquilo que ele plantava, você está vendo 2 exemplos muito interessantes aqui. Você está vendo o exemplo do Adão trabalhador, do homem que trabalha a terra, do homem que cuidava do jardim, do homem que colocava sustento dentro de casa. E quando você vê Abel sacrificando, você vê o exemplo de um pai que ensina como a família deve andar espiritualmente. Então é possível ver as 2 coisas, o exemplo que esse homem se tornou. Homem na Bíblia, ele não se torna um peso para a família. O homem se sacrifica para o sustento da casa. Ser homem é sofrer as aflições do trabalho em prol daqueles que dependem dele.
E a maioria de nós que fazemos isso não somos valorizados. Sabem por quê? Porque a maioria dos seres humanos tem em mente que isso é simplesmente uma obrigação do homem, problema dele. Ele que se mate, ele que se arrebente, ele que esteja doente, que vá trabalhar, se esteja estressado, que se vire. Problema dele. Um dia eu fui aconselhar um casal e eu ouvi alguém dizer assim: olha, problema dele, quem manda ser homem. Terceiro lugar, querido, ser homem significa proteger. Homem é o responsável pela proteção da família. Vivendo num mundo violento ao extremo, cabe ao homem dar proteção à sua esposa, seus filhos e aqueles que vivem dentro da sua casa. Então, ser homem é dar proteção física, é sacrificar-se, é estar à frente para sofrer o primeiro dano, para proteger aqueles que estão atrás dele. Um dia, um casal aqui da igreja, que eu não vou falar o nome, que alguns de vocês conhecem, eles haviam casado recentemente e me pediram para levá-los para um passeio em Codajás, e eu os levei. E fui visitar a fazenda San Diego, do meu amigo Cici, que já faleceu. A San Diego tem tanto boi que o dono não sabia quantos tinha. Um dia eu perguntei dele: Cici, quantas cabeças de gado você sabe? Ele disse: eu não sei nem dos chifres, quanto mais das cabeças. Ele não sabia. E aí esse meu amigo vai brincar, ele foi, né, gritou bem alto assim: sal, sal, sal. E vocês sabem, quando se chama sal, sal, o que acontece? Quem criou o gado, né? O gado todo vem, e aí vem aquela boiada na nossa direção, e ele botou a mulher na frente e ficou assim. Naquele momento a mulher que estava dando proteção para ele, e não ele protegendo a mulher. Então, ser homem significa ser o responsável pela proteção física. Tem alguns homens que quando faz aquele barulho durante a noite, ele manda a mulher ir ver, né? O que é? Ele não levanta, né? Quarto lugar, ser homem significa passar segurança. Cabe ao homem sacrificar-se para que a família se sinta segura. Irmãos, é difícil ter um homem dentro de casa que a gente não se sente seguro, que ele é um banana, que não assume essa função. A segurança é imprescindível para aqueles que dependem de nós, e cabe ao homem prover essa segurança. Quinto lugar, ser homem de verdade significa ser símbolo de fidelidade. Cabe ao homem ser exemplo de fidelidade dentro de casa, fiel aos compromissos, fiel nas finanças, fiel nos cultos, fiel nas responsabilidades da igreja. Sexto lugar, ser homem significa ensinar, passar lições. Paulo chega a dizer que a mulher ela deve aprender em silêncio na igreja. Se ela tem alguma dúvida assim mais grave, pergunte ao esposo quando chegar em casa. Em algumas situações hoje, talvez isso assim não se aplique mais tão literalmente a 100%, né? Existem mulheres que sabem muito mais do que homens, biblicamente falando. Mas isso significa, para nós entendermos, que o homem é que é o responsável por passar essas lições. Então, queridos, ser homem de verdade significa então liderar de verdade. Os homens precisam entender que eles são governadores das suas casas. O que é dito para nós lá em Gênesis? É dito para as mulheres: teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ele vai governar, ele vai liderar, ele vai comandar com sabedoria, com princípios éticos, morais, com princípios bíblicos. Irmãos, Salomão diz uma coisa interessante para nós: ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aqui não é papel das mães. Ensinar, a princípio, é papel dos pais. Ensinar e liderar é uma prerrogativa masculina, vem dos homens. Então, esse homem que Jetro estava mencionando lá entre eles, ele era o grande líder de Israel, é Moisés. E aí Jetro tem que chamar a atenção. E aí Moisés diz: escolhe homens. Mas esses homens que Jetro mandou escolher, eles têm algumas características.
Jetro não ia escolher qualquer um. Eles tinham que ser capazes, eles tinham que ser tementes a Deus, eles deveriam odiar a avareza. Então esses homens foram vistos como homens de verdade, homens capazes de se sacrificar pelos outros. Mas olhando para o hebraico, verdade é a palavra emet. Emet quer dizer firmeza, fidelidade, verdade, credibilidade, perseverança. Então, homens de verdade são homens firmes, são homens fiéis, são homens que passam credibilidade, são homens seguros da sua função, daquilo que fazem, daquilo que são homens perseverantes. Eles não desistem na primeira derrota, na primeira queda, eles perseveram, eles continuam. Irmãos, todos esses adjetivos, aliado a essas 6 características que eu passei para vocês agora há pouco, devem nos desafiar a sermos homens de verdade. Então eu estou falando exclusivamente para nós que somos homens. Possível que eu e você tenhamos falhado em alguma dessas posições aqui. Agora, ser homem de verdade é muito mais do que simplesmente ser gênero, do gênero masculino, do gênero macho. Ser homem de verdade é muito mais do que virilidade, é muito mais do que ter força. Você pode ter todas essas características sem ter força alguma, mas você pode ser um homem de verdade. O que a Bíblia está mostrando é que um homem de verdade, ele tem um caráter acima daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece um tipo de liderança, o mundo tem oferecido um perfil do que é ser homem hoje, mas a Bíblia tem um perfil diferente, a Bíblia tem um caráter diferente, a Bíblia tem um modelo diferente para seguirmos como homens. Ser homem de verdade é ser íntegro. Isso faz do homem um ser especial, um ser nobre. Então, é possível que você tenha dentro de casa um ser especial, um ser nobre, que você não valoriza. E simplesmente talvez você não valorize, porque você tenha olhado para ele como o mundo olha. Ele é simplesmente um provedor, alguém que está ali para cumprir uma função, nada mais do que isso. Você não consegue ver que ele é alguém está sendo liderado por Deus, está debaixo da graça de Deus, que foi colocado por Deus nessa posição. Talvez você esteja se sentindo extremamente infeliz por causa das suas próprias atitudes, que você pode ser que você tenha dentro de casa um homem de verdade e você não tenha dado o menor valor e tratado assim. Então, ser homem de verdade é ser íntegro. Isso nos faz homens especiais, homens nobres. Sacrificam-se como Cristo se sacrificou, para que a sua casa seja de fato uma casa de bênção. E agora eu quero terminar com a pergunta que eu comecei, que é tema dessa mensagem. Homens são todos iguais? Claro que não. A Bíblia mostra que há homens de verdade. E eu espero aqui ter falado mais do que palavra para os homens. Que nós sejamos verdadeiramente homens de verdade dentro das nossas casas, para a glória de Deus Pai. Amém?